5 horas e 54 minutos, com uma chuvinha que ainda começa tímida. Está no ar o Agrodebate dessa quarta-feira, dia 23 de outubro. E hoje temos bastante conversa, a conversa vai ser bem interessante. E são dois assuntos para tentar desmistificar aí uma ideia de que o agronegócio ou que o produtor rural são vilões aí na história da produção de produtos, né, de commodities como soja, como milho. Então, um desses assuntos vai ser o manejo e destino de embalagens de defensivos agrícolas, que caso você não saiba, esses produtos, né, assim quando o produtor ele recebe lá na propriedade dele, ele tem que homologar, tem que cadastrar, ele tem que dar destino correto para aquilo e a fiscalização fica em cima, viu? Além disso, a gente vai mostrar para você também que a regulação do agronegócio ela é intensa, além de ser no uso de defensivos agrícolas, enfim. Então, são dois assuntos interessantíssimos para você nos acompanhar, você produtor rural ou você aí da cidade, para o lado de fora da porteira, faço o convite para você. Vamos debater o agronegócio? Já chamo para esse debate meu companheiro desses dias, seu Odenir Zancanaro, seu Bianco, para a gente falar sobre a regulação, o manejo, destino de embalagens de defensivos agrícolas, que assim como muitas pessoas pensam, podem até pensar, não é igual uma embalagem que a gente compra em casa, ou que um reciclável, né? Assim como a gente, eu até acho que eu mencionei ontem eu fiz esse discurso ontem aqui, né? Que às vezes as pessoas pensam que comprou é igual em casa, né? Eu posso dar o destino dessa embalagem ali para o metal, ou para o plástico, ou para o lixo orgânico, mas não é bem assim que funciona no caso dos defensivos agrícolas, né? Boa noite, Jossam. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente o produtor essa é mais uma grande tarefa que ele tem, que é dar destino a essas embalagens desses produtos agrotóxicos que ele usa. E isso, portanto, os produtores na nossa região, no Brasil, eles se organizam e organizaram em associações. E é em cima disso que hoje nós vamos conversar e vamos conversar com o presidente da nossa associação aqui de Itapurá. Deixo para você chamar nosso convidado. Então, só para deixar mais claro, essa SEARPA é um conselho, na verdade, né? É o Conselho Estadual das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários de Mato Grosso. E digo mais, viu? Ele vai falar melhor sobre isso. Chega aqui, Lair Prediger, que se eu fosse colocar aqui embaixo, na descrição dele, ia faltar espaço, viu, Lair? Porque além de ser empresário, eu só não tirei a dúvida se você é produtor rural, que eu acho que também é. Mas é que eu sei empresário, presidente de associação de rodovia, né? Então tem coisa demais aí para você ser nomeado. Então eu coloquei aqui embaixo para você, só nesse caso, como se fosse pouco, presidente da SEARPA Itapurá, que é o Conselho Estadual das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários de Mato Grosso. Lair, seja bem-vindo. Hoje vamos falar, então, portanto, sobre essa destinação, o manejo das embalagens, né? Muitas vezes o produtor, aliás, ou a pessoa da cidade, que não tem o leigo, né, no assunto, ele não sabe que essa embalagem ela chega lá na propriedade, quem vende vai lá homologar, vai catalogar, vai colocar tudo certinho e aquela embalagem ela não pode ir para qualquer lugar, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jossam. Boa noite, meu amigo Bianco. Boa noite, telespectadores. Primeiramente, assim, agradecer o convite e tentar, talvez, mostrar um pouco do que a gente vive no dia a dia, talvez um pouco do conhecimento que a gente adquire ao longo dos anos, calejado, às vezes, às vezes, não ter um entendimento e a gente teve que correr atrás e aprender, junto com as atividades ou junto daquele mundo que a gente está inserido. E, claro, também parabenizar vocês pelo excelente trabalho, pelo esse programa fantástico aí que vocês
iniciaram há alguns dias, acredito que em torno de 30 dias, e que eu acho que ele tem trazido para a população, do modo geral, muita informação, a qual sabemos que existem dúvidas, sabemos que existem muitas informações, às vezes tortuosas, informações, às vezes, umas inverdades, que às vezes elas são taxadas para cima do agricultor, e essas inverdades, às vezes, ou por vezes, ou sempre, elas deverão serem desvendadas e devem ser trazidas, eu acho que a público, e essa oportunidade para que o produtor, quando é da parte dele, ou quando uma revenda, quando é da parte dele, tem que se defender, essa oportunidade ela está sendo dada aqui, nesse programa maravilhoso que vocês estão trazendo para a população em geral. Então, estamos aqui realmente para tentar contribuir ou tentar desmistificar algumas coisas, mostrar algumas inverdades e mostrar o lado positivo e o lado verdadeiro de algumas situações aí, e que possamos realmente ser claros e objetivos naquilo que interessa à população, porque hoje sabemos que essa linha, que eu inclusive não vou usar a palavra agrotóxicos, não que ela não esteja certa, mas eu acho que ela, às vezes, ela vem a ser um pouco pesada. As pessoas, às vezes, têm um entendimento um pouco pior do que aquilo que de fato é. Então, eu vou estar falando sempre de defensivo agrícola, porque nada mais é do que ele um produto, que ele é uma formulação química a qual ele protege as plantações ou os nossos futuros alimentos que vão às nossas mesas de moléstia, seja ela de pragas, doenças, fungos, enfim. E para isso que eu vou estar sempre usando a palavra defensiva agrícola. Show de bola. Eu já queria fazer uma outra pergunta para você, já que a gente falou de SEARPA, e às vezes o telespectador ele não está entendendo muito bem do que é que a gente está falando, né? E eu já vou, inclusive, falar um dado. Eu já vou pedir para você já soltar um monte de coisa aí, né? Que, na verdade, tudo, esse primeiro trecho da nossa conversa vai girar em torno da SEARPA. Então, eu gostaria que você explicasse o que é a SEARPA e como é que funciona esse controle, né? Essa regulação do uso dos produtos, no caso, aí, os defensivos agrícolas nas propriedades rurais. Vai. Certo. Jossan, Bianco, telespectadores, eu acho que nós temos hoje um mistério, assim, temos que mostrar uma imagem, mostrar uma verdade que acontece, que o defensivo agrícola, ele segue muito a risca ele é semelhante ao que nós passamos no dia a dia, ou muitas vezes nós passamos com uma receita médica. Você não vai na farmácia comprar qualquer medicamento sem ter um receituário médico, sem ter um médico responsável, a qual te indica o que você tem que usar para o teu problema de saúde que você possa estar apresentando naquele momento. Ele vai estar te indicando o remédio correto, a dose correta, a aplicação dele, o uso dele, de uma maneira segura e, evidentemente, de uma maneira eficaz para a tua saúde. A linha do defensivo agrícola, ela segue o mesmo parâmetro, que é o quê? Todo produto defensivo agrícola que está sendo, que será aplicado em determinada cultura, seja soja, milho, algodão, que são as nossas culturas principais na nossa região, essa aplicação, ela tem que ter, esse produto tem que ter uma prescrição de um engenheiro agrônomo. E para isso, o engenheiro agrônomo descreve um receituário agronômico, que nada mais é do que todas as indicações as recomendações a qual o produtor deve seguir. Dose, época de aplicação, enfim, uma série de recomendações as quais ele seguramente tem que seguir para que o efeito daquilo que se procura naquela aplicação, que ela seja atingido com eficácia. Então, esse é o início que eu digo. Por isso que eu sempre falo o seguinte, eu vou até já começar talvez com um paradigma, que as pessoas muitas vezes usam
o defensivo agrícola como algo maléfico, como de fato, se ele é mal aplicado, ele tem seus problemas, logicamente. Mas o que um defensivo agrícola faz? Ele é muito semelhante ao que nós fizemos quando nós passamos por alguma dificuldade, por alguma doença, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos tomar uma medicação. A medicação que nós tomamos, ela também ela tem uma composição química, ela também tem formulações as quais, se você não usar corretamente, vai te fazer mal. Então, assim, eu falo que o defensivo agrícola, ele é o remédio das plantas. Se você está com uma dor de garganta, você vai certamente tomar um antibiótico. O que é um antibiótico? O antibiótico é uma formulação a qual ele combate bactérias, combate vírus, enfim. Não tenho conhecimento médico, mas é mais ou menos nesse sentido aí. Um exemplo da cultura da soja, do milho e do algodão. Deu uma doença lá causada por um fungo. O que o produtor faz? Ele faz a aplicação de um fungicida, dentro das regras, dentro das recomendações que o engenheiro agrônomo faz. Então, são duas coisas muito semelhantes. Só que eu falo que tem um agravante no remédio que você toma, Bianco. Que você põe isso via oral, ou seja, injetável, você está injetando isso dentro do teu organismo, você está colocando isso dentro do teu corpo. O que acontece com um defensivo agrícola? Se ele é bem aplicado, uma hora boa, sem vento, enfim, todas as recomendações que o produtor ou o aplicador deve seguir, você está aplicando um defensivo em cima de uma planta, a qual daqui a pouco vai levar 90, 100, 120 dias para o produtor ir lá colher o fruto dela, para partir dali ser beneficiado, para partir dali ali para a prateleira, para chegar à nossa mesa, na mesa do consumidor. Então, eu sempre faço um comparativo muito, eu acredito que, eu acho que assim, que é para despertar eu acho que às vezes os nossos pontos de vista, de que se assemelha muito àquilo que nós fizemos quando nós passamos por alguma dificuldade de saúde e que nós injetamos ou ingerimos diretamente um produto químico que também é formulado em laboratório, que também é feito por um cientista ou por um pesquisador, por um farmacêutico, enfim. Então, nós temos essas duas semelhanças muito grandes. Mas, eu queria só, José, fazer essa introdução um pouco. Nós temos um entendimento do que nós estamos falando sobre defensiva agrícola, muitas vezes. Mas eu agora, respondendo a sua pergunta, nós temos hoje uma lei muito rigorosa, muito e por sinal, necessária e funcional dentro do manejo dos defensivos agrícolas. Pessoal, Jossan, Bianco, se eu estiver às vezes me alongando, e quem quiser me interromper com uma pergunta, fica à vontade. Pode. O que acontece? Quando o produtor vai lá numa determinada revenda, numa determinada loja que vende defensivos agrícolas e que o receituário agronômico indica ele usar o tal produto, no momento que ele compra o produto, que ele tem a emissão de uma nota fiscal, essa informação ela passa para um sistema chamado SISDEV. O SISDEV ele tem lá a relação de todos os produtos que o banco usou lá dentro da propriedade dele. No momento que ele adquiriu esse produto, ele tem uma responsabilidade, após o uso, de devolver essa embalagem. Seja ela uma embalagem de 1 litro, de 5 litros, de 10 ou de 20 litros, independente de qual embalagem. Ele tem uma responsabilidade de fazer essa devolução dessa embalagem. Aonde que ele vai fazer essa devolução? Ele vai fazer essa devolução no endereço onde consta no rodapé da nota, lá diz que ele tem que entregar, por exemplo, no Cearpa de Itapurá, na avenida tal, enfim. No momento que o Bianco fez a aplicação do produto, ele faz o agendamento no Cearpa para entregar essa embalagem, ele vem e entrega essa embalagem no Cearpa, automaticamente, após a emissão do recibo de entrega dele, aquela baixa no SISDEV da embalagem que ele deve fazer a devolução, ela é feita. Então, o que acontece? O Bianco está legal perante o meio ambiente, ou perante a responsabilidade que ele tem naquela embalagem que ele adquiriu. Show de bola.
Bianco, vamos lá, tua vez. Beleza. Laí, você falou, né, que os nossos defensivos agrícolas eles são comparados, ou são também os remédios. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você não souber aplicar a dose correta, de repente é isso. Por isso que o produtor rural todos tem esse receituário também de um agrônomo. Isso tudo está prescrito numa bula e isso realmente deixa com que o produtor rural tenha uma segurança da quantia que vai aplicar e como que vai aplicar. Tá? Eu ainda iria te pedir, Laíra, você falou da devolução dessas embalagens. O produtor rural tem um prazo para te devolver essas embalagens para a Cearpa e a Cearpa tem um prazo para depois dar destino a isso? Bianco, isso funciona da seguinte forma: você tem, teoricamente, você tem um ano para fazer a devolução dessa embalagem, porque você imagina que você tem um ano para você usar esse produto. Mas o que acontece, por vezes, você acaba fazendo, às vezes, uma aquisição de um produto que, às vezes, ele estava numa condição boa de preço, alguma coisa, e você não usa, às vezes, ela dentro do ano. Ou por algum motivo, deu excesso de chuva, ou quando eu fui aplicar lá, não sei por que motivo, a lagarta ou a mosca branca, ela adoeceu, ela sumiu por conta, e você teve uma sobra lá de 20 embalagens, por exemplo. É evidente que se você dentro desse ano você não utilizou aquele produto, é válido que você tenha ele dentro da tua propriedade, a partir do momento que uma ideia ou um órgão competente fiscalizador vá fiscalizar: Bianco, por que você não devolveu essas 20 embalagens? Não, porque eu estou com o meu produto ainda em estoque, que numa oportunidade aí necessária eu faço a aplicação dele, certo? Aí como funciona a partir disso? Ele devolveu a embalagem aqui. Eu gostaria até de apresentar uns números e falar de um assunto, falar de um tópico que eu acho que nos orgulha muito de sermos tapuraenses, de nós sermos, de nós morarmos aqui, de nós vivermos aqui. Se vocês, provavelmente, talvez vocês não saibam, Tapurá, nós temos um posto de recebimento. O que é um posto de recebimento? Posto de recebimento, nós recebemos as embalagens brutas e a partir dali nós encaminhamos ela para uma central de recebimento. Essa central de recebimento que nós estamos falando, ela fica em Lucas do Rio Verde. Então nós somos um posto que recebemos elas brutas, não prensamos ela já vem limpa do produtor. O produtor ele está fazendo um trabalho fantástico. O trabalho do produtor em organização, em lavagem, de vir com elas furadas, enfim, ele tá assim, vamos dizer assim, está com nota 10 para isso. Então, facilita muito o nosso trabalho como Cearpa aqui, como recebedor dessa embalagem bruta. Nós encaminhamos essa embalagem para Lucas do Rio Verde, que é a nossa central responsável por receber do nosso posto. O que eu queria dizer, que nos orgulha muito, é dizer que Itapurá, ele hoje serve a nível de Brasil, não a nível de Mato Grosso. Ele serve a nível de Brasil de modelo de competência e em volume de recebimento de embalagens. Nós somos o maior posto de recebimento de embalagens do Brasil, certo? Não sei te dizer o número de postos que existem no Brasil, sei que centrais são em torno de 100 que tem no Brasil, mas postos certamente são mais. E nós somos o posto referência no Brasil em recebimento em qualidade, em recebimento de volume. Para você ter uma ideia, José Bianco, no ano de 2023, nós recebemos 680 toneladas. Você vai dizer assim, Laí, mas 680 toneladas, o que são 680 toneladas? 680 toneladas são em torno de 300 carretas LS de embalagens. 300. Cada carreta consegue carregar, na média, em torno de 2.300 quilos somente, porque ele é volumoso, evidentemente ele dá volume e não tem peso. Mas são em torno de 300 carretas LS por ano que nós tiramos aqui. Para talvez entender mais um pouco e talvez nos espantarmos um pouco mais ainda com esse número, se nós contarmos, fazermos uma média de embalagens de 1 litro, de 5 litros, de 10, de 20 litros, isso são de 1.400.000 embalagens.
1.400.000 embalagens que nós, Itapurá, recebemos no ano de 2023. E nós temos já indícios de que 2024 nós vamos receber 730 toneladas, que vai aumentar mais um pouco esse número. Então assim, eu acho que é motivo de orgulho para nós aqui, o povo itapuraense, dizer que nós temos um trabalho de excelência aqui em relação a esse posto de recebimento ou a essa qualidade de recebimento de embalagens que nós fizemos. Laíra, eu tenho um monte de pergunta ainda para fazer, mas eu vou tentar ir na ordem aí do que a gente está conversando. Sem problema. A SEARPA, o Conselho Estadual das Associações das Revendas, ou seja, uma associação das revendas de produtos agropecuários. Quem é que banca essa SEARPA? No caso, são as revendas de produtos? Nós somos aqui em Itapurá, nós somos 14 revendas associadas, tá? Nós possuímos hoje 14 associados, as quais vocês conhecem várias delas, ou talvez todas. E esse custo ele é bancado 50% pelo INPEV. O que é o INPEV? O INPEV é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Ele é um órgão do governo, a qual nos postos ele ajuda com 50% dos custos, dos gastos que nós temos. Então, vou citar um número fictício aqui. Nós temos um custo de 50 mil por mês, eles nos ajudam com 25 mil, e os outros 25 mil são bancados por nós, associados, revendas associadas do CEARPA aqui de Itapurá. Então é a forma que para nós somos, de certa forma, obrigados perante a lei, mas com convicção, acho que moral, de que nós temos que fazer esse trabalho de recebimento. Então, para nós ele é absolutamente vantajoso, ele não é vantajoso, ele somente, vamos dizer assim, ele é custoso, ele só dá custo, porém, nós temos um entendimento muito claro que isso é necessário nós fazermos e nós bancarmos isso, né? Isso aí. Seu Bianco? Lair, você falou nesse volume tudo, quantas pessoas trabalham com vocês aí na SEARPA e o que é que vocês fazem com essas embalagens? Vocês mandam, dão destino para uma reciclagem e que produtos que podem ser feitos nessa reciclagem? Certo, eu vou te responder a primeira pergunta. Nós temos aqui uma equipe bastante enxuta, mas os meninos muito bom de trabalho, mas nós temos o responsável, que é o Maurício, que a grande maioria aqui de Itapurá conhece ele, faz um trabalho fantástico aqui. Ele é o nosso gestor aqui, ele é o gestor. E aí nós temos no operacional, nós temos quatro pessoas contratadas, que fazem esse trabalho de separação, de classificação e carregamento, descarga e posterior carregamento para as cargas de Lucas. Então, nós temos 5 pessoas diretamente envolvidas aqui. Com relação a tua segunda pergunta sobre o que é feito, eu tenho um dado, eu acho que importante, que nós precisamos também falar a nível de Brasil. O Brasil, ele é o campeão mundial em devolução de embalagens. Nós devolvemos 96% das embalagens, certo? Atrás de nós existe um país chamado França, que vive batendo em nós, porque isso, porque aquilo, como nós todos sabemos. Eles fazem 77% só de reciclagem. Eles reciclam. Nós temos um outro país chamado Estados Unidos, que faz 33% só. De cada 3 embalagens que eles recebem, eles só reciclam uma. Certo? Nós temos 96% de devolução e 94% das embalagens recicladas. Mas lá iria esses 2% de 96 a 94. Existem determinados produtos, principalmente os que são utilizados em tratamento de semente, eles são bastante contaminados e eles vão para locais apropriados, eles vão para incineração. Então, são queimados, vamos dizer assim. Mas, logicamente, não aqui em Lucas, não na nossa região. Então, nós temos incineradores,
as quais eles incineram esses 2%, as quais são embalagens contaminadas, que são as de tratamento de semente, que ela tem uma cola muito forte, que ela fica retida na embalagem, é difícil do produtor fazer a limpeza. A partir dali, no momento que nós levamos essa embalagem até Lucas do Rio Verde, eles prensam a embalagem para diminuir o volume, para facilitar, e eles levam para as recicladoras que são conveniadas junto ao Impev, e a partir dali são feitos novos materiais desse produto reciclado. Vou citar uns exemplos. Parte desse material ele volta a ser embalagem de defensivo, tá? Porque não teria problema nenhum. Conduítes de energia elétrica, que não tem contato por exemplo, com água, com alimentação, canos de esgoto, caixas, as caixas de bateria de carro, de bateria de automóvel, de caminhão, as caixas externas, postes de eletricidade, alguma coisa nesse sentido, a qual não tem risco nenhum de existir uma contaminação. Cerda de vassoura, algumas cerdas de vassoura são feitas. Então, assim, são inúmeros subprodutos ou produtos que são produzidos depois a partir dessa reciclagem dessas embalagens. Laíra, eu fiquei até com uma dúvida, e eu imagino que o telespectador em casa, talvez, depois a gente vai continuar nessa conversa, mas só porque você citou as embalagens que ficam condenadas, esses 2% das embalagens que ficam condenadas, que precisa ir para outro lugar. Eu imagino que tem gente em casa falando, então, se não pode, se tem que ir para um lugar específico, porque é o veneno, porque é o agrotóxico, chame como ele quiser, mas que nós estamos tratando como defensivo agrícola, então por que é que ele é aplicado lá? Mas eu imagino que tem uma destinação, uma utilização correta para isso, né? Eu queria só que se você conseguir aí explanar um pouquinho sobre isso, para que não fique assim para o telespectador, poxa, mas se é tão forte assim, então por que é que aplica lá? Posso completar a Bianco, pergunta? você queria colocar alguma coisa? Eu até acredito que isso seria incinerado em algum forno específico, em locais, porque até mesmo drogas, né, que são incineradas também, eles devem ter uma fiscalização muito exigente e penso eu que deve ser incinerado num local específico. Seria isso, Leia? A minha dúvida não é sobre a incineração, não é sobre o destino, é sobre a utilização do produto mesmo. Se ele é tão forte assim, por que é que ele é aplicado nas plantas e na hora de fazer a destinação tem que tomar um cuidado especial? Jossan, perfeito, eu entendi a tua posição. Vou só completar o que o Bianco falou. Perfeito, Bianco, ele tem os incineradores especiais para isso, a qual o vapor, fumaça, enfim, todos eles, ele vai ser desintoxicado, então ele vai para o ambiente limpo. Não sei explicar, não sou engenheiro disso, mas de explicar exatamente como que é o funcionamento, mas é dessa forma aí que os incineradores funcionam. Com relação a isso me abriu agora eu acho que uma informação a qual eu posso compartilhar com vocês, isso, que eu posso compartilhar com vocês e com os telespectadores, sobre os números de registros de produtos. Daí eu vou chegar no final na tua resposta, tá, José? Eu não vou fazer a volta e não chegar lá. Todo defensivo agrícola que entra, ele tem a caveirinha lá. Ele tem a caveirinha, é evidente que ele exige os cuidados no manuseio e você não pode estar tomando aquilo, porque ele tem algum efeito tóxico. Ok. O número que eu quero te trazer é sobre o registro de novos produtos anualmente. Os produtos agrícolas, eles são classificados em quatro classes, que é a classe vermelha, classe amarela, classe azul e classe verde, certo? Vermelho mais tóxico, amarelo um pouco menos, azul menos e verde pouco tóxico. Em 2010, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária,
todo o produto que tende a entrar no mercado, ele tem que ser registrado no mapa e ele tem que passar por inúmeros testes para ele ser registrado e ter aprovação para ser utilizado. Em 2010, o mapa registrou exatamente 2.000 novos produtos. É muita coisa, né? É muita coisa. Em 2010, 10% dos produtos que foram registrados, 10% deles eram faixa vermelha. Em 2023, eu vou fazer os dois parâmetros já juntos. Em 2023, o registro de produtos de faixa vermelha caiu para 7%, certo? O faixa amarela, ele era, na época, ele era 25% em 2010. Hoje, 2023, somente 8%. Então, vamos somar as duas. Se nós somarmos 10 mais 25, em 2010 eram 35% de produtos, vamos dizer assim, mais perigosos. Hoje, 2023, apenas 15%. Mas o grande número que eu quero mostrar para vocês é o da faixa verde, que é o menos tóxico. Nós tínhamos, na época de 2010, apenas 25%, dos produtos registrados na faixa verde. Em 2023, foram 51% dos produtos registrados foram faixa verde. Então, eu quero completar com isso o quê? O que eu quero dizer com isso? O que acontece com o teu iPhone, Jossan, com o teu iPhone, Bianco? Ele é tecnologia em cima de tecnologia, certo? Você tem um iPhone hoje, amanhã já é outro. Então, assim, existe atrás disso muitas pessoas estudando tecnologia. No computador é assim, no iPhone é assim, em máquinas agrícolas é assim. E na parte de defensivos agrícolas, de produção de produtos, não é nada diferente. Existe uma gama muito grande de engenheiros, pesquisadores, em cima de quê? De descobrir, ou vamos dizer assim, de fabricar produtos mais seguros, produtos que tenham mais tecnologia, que sofrem menos efeitos externos de clima, efeitos de deriva, de lixiviação, enfim. Os produtos antigamente, eles tinham uma meia-vida muito longa. O que é meia-vida? Meia-vida é o período a qual um defensivo ele fica no ambiente até ele se decompor 50% dele. Isso se chama meia-vida. Hoje existem produtos que a meia-vida dele no ambiente, é 4, 5 horas. Então quer dizer que a vida inteira dele é 10 horas. Então se você aplicou ele de manhã, no final do dia você não tem mais o produto no ambiente, porque ele é decomposto através de raios solares, através de umidade, através de luminosidade, enfim, várias maneiras a qual ele pode se decompor. Então, essas tecnologias que vêm no mundo, essas inovações tecnológicas, elas vieram também no mundo do defensivo agrícola. Produtos muito mais seguros, produtos muito mais tranquilos de você utilizar, certo? Eu gosto de citar um exemplo, que eu acho que assim, ele é também importante, às vezes a gente falar. O que aconteceu? O que foi o agente laranja na guerra do Vietnã dos anos de 1960 a 1970. Os americanos, eles pegaram os aviões e sobrevoaram as florestas vietnitas, no Vietnã, e aplicaram produtos extremamente fortes, que eram a base de 2,4-D, 2,4-5-DD, que é um produto que hoje não existe, nem existe mais outro componente que eu nem me lembro agora o nome. Qual que era a motivação dessa prática? Era você fazer aplicação aérea nas florestas para as folhas das árvores caírem e você identificar o inimigo escondido dentro da floresta com mais facilidade. Isso não foram poucos hectares, isso não foram poucos litros de defensivo que foram usados. Inclusive, até hoje, existem sequelas lá, existem consequências daquilo. Aquilo sim, eu falo que era um crime, que aquilo sim que era extremamente danoso.
se nós compararmos com o que nós temos hoje, né? É apenas um exemplo do que eu quero dar de que nós temos hoje produtos muito mais eficazes, né? Então você junta ao que acontecia há 40 anos atrás com o que junta hoje, eu acho que é uma injustiça muito grande o que se tem falado. Me veio agora na cabeça também um episódio que saiu há 10 dias aí, de um professor de uma renomada universidade do Mato Grosso, fazendo história em quadrinhos, denegrindo a imagem do agro assim de uma maneira, acho que até covarde, talvez seja a palavra, porque são tantas coisas, imagens, desenhos que mostram que está chegando nas escolas, o que vai chegar nas escolas, umas inverdades muito grandes. E aí por detrás desse trabalho, eu acho que essa desinformação, existe uma universidade escocesa. O que uma universidade escocesa quer vir dar palpite do agro do Mato Grosso? Desculpa, assim, eu acho que... Será que eles estão fazendo? Eu não conheço a Escócia, eu não conheço eu não posso falar de lá, coisa que eu não conheço, mas como será que foi ou está sendo lá o manejo da agricultura lá, que eu sei que tem agricultura, mas não é forte, mas será que ela é tão modelar como talvez o cara quer que seja aqui, que uma universidade escocesa venha aqui participar? Acho que assim, são às vezes algumas coisas que acontecem num estado que é agro, que a gente sabe que segura um PIB muito importante do país, e de umas injustiças e principalmente de umas inverdades muito grandes que são ditas e são levadas principalmente às escolas, às vezes as pessoas que são mais suscetíveis, que são as crianças, elas não conseguem muitas vezes separar ou assimilar exatamente o que é verdade e o que não é, e elas compram essa ideia errada, na verdade. A gente tem visto muita informação desencontrada por aí. Mas, seu Bianco, vamos lá, tua vez? Vamos lá. Então, Lair, você já falou também do Mato Grosso, a gente vê muito que o pessoal fala que o Mato Grosso é o maior consumidor desses defensivos agrícolas, porém, me vem à memória que eles não fazem um comparativo também, que nós somos o maior produtor. Automaticamente, nós somos quem mais consome, mas, porém, nós devemos ter muito mais área e muito mais produção do que os outros estados. Você tem esses dados? Você sabe o que nós consumimos, o que nós produzimos, mais ou menos? Bianco, eu vou fazer dois comparativos. O Brasil é comparado ao mundo, vamos dizer assim, que o Brasil também, ele que nem como o José falou, né, atiram pedras em nós, atacam nós. E o outro, eu vou fazer uma defesa do Mato Grosso. O Brasil, se você ler na literatura, vai dizer que é o maior consumidor de defensivos agrícolas. Correto? Tá certo? Ele, de fato, é o maior consumidor de defensivos agrícolas. Porém, se nós trouxermos isso por unidade diária ou por tonelada de alimento produzido, que eu acho que é o que de fato interessa, os nossos números são totalmente diferentes. Vou citar um exemplo. Nós, numa ordem crescente do que mais usa para o que menos usa, nós pegamos os Países Baixos lá na Europa, eles utilizam por hectare 9,3 quilos de defensivo por hectare por determinada cultura, uma média. O Brasil utiliza 4,38 quilos. Menos da metade do defensivo é usado por unidade de área por hectare do que é usado lá. Nós ficamos em 44º lugar, é isso. Nós estamos em 44º lugar. Na frente de nós tem Itália, tem Portugal, tem Suíça, tem Bélgica, tem um rio de países que usam mais defensivo por hectare do que nós usamos. Mas o número de dizer que o Brasil, aí entra naquilo que você falou,
o Brasil é o que mais utiliza, certo? Mas é porque nós temos uma área muito mais extensa. Nós temos hoje só citando um dado rápido, nós produzimos 45 milhões de hectares de soja no Brasil. Os Estados Unidos produzem só 35 milhões. Só um exemplo que eu tô dando aqui para nós termos entendimento. Então é evidente que se você tem é igual você comparar quanto Itapurá gasta em educação. Ah, gasta X. Quanto São Paulo gasta em educação? Ah, gasta 20x. Então vai dizer assim, pô, mas São Paulo gasta muito mais. Mas você tem que falar em percentual de população que tem lá. Então, assim, são apenas exemplos que eu estou dando. Você não pode ser injusto de querer trazer números de realidades totalmente diferentes. Aí eu vou um pouco além e vou dar mais um exemplo sobre a quantidade de defensivo que é utilizado por 1 tonelada de alimento que é produzida. Eu acho que o que interessa para nós mesmo é o alimento que o Brasil e que o mundo produz para alimentar esses bilhões de bocas que nós temos no mundo afora. Nós gastamos por 1 tonelada de alimento, nós gastamos 0,22 quilos de defensivo para produzir uma tonelada de comida. 0,22 quilos. Países como Itália, países como a Bélgica, de novo, eles gastam 0,66, 0,63 quilos por 1 tonelada. Quer dizer, eles gastam 3 vezes mais defensivos, para produzir 1 tonelada de alimento do que nós. Então, nós que somos vamos dizer assim, os vilões, nós que somos os que atacam o meio ambiente, eu acho que esse número ele tem que ser muito bem analisado antes da gente sair falando coisas, na verdade, né? E agora, voltando ao Mato Grosso, o Mato Grosso, a nível de Brasil, agora nós vamos trazer a nível de Brasil, por incrível que pareça, nós plantamos em torno de 12 milhões de hectares, o Paraná planta 10 milhões, o Rio Grande do Sul 8, salvo engano, coisa assim. Então, nós certamente consumimos mais defensivo agrícola, utilizamos mais defensivo agrícola que o Paraná? Não é verdade. Nós estamos em quinto lugar no ranking nacional. Por que em quinto? Isso é bom, logicamente isso é bom. Porque nós fizemos, como diz o ditado, a pau e corda, nós fizemos 2 safras por ano. Esse é o motivo. Mas se nós pegar a média do Mato Grosso, nós não fizemos 2 safras por ano. Nós fizemos, tem regiões que faz só uma, então nós vamos falar com 1,6, 1,7 safra de média dentro do Mato Grosso. O Rio Grande do Sul e o Paraná, vocês sabem bem, eles chegam a fazer 3 safras anuais, que é a safra e a safrinha de verão e mais a cultura de inverno. Então, por mais que a área deles cultivada ela é menor, mas eles têm mais cultivos anuais. Então, nós estamos atrás de São Paulo, nós estamos atrás do Paraná, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Aí chega o Mato Grosso, certo? O Mato Grosso, ele não é o maior consumidor de defensivos, claro que nós temos grandes propriedades, nós temos grandes fazendas, nós temos, mas nós colocamos na balança, nós somos o quinto. Aí nós temos uma outra, agora entrando de novo um pouco na parte de embalagens, aí nós temos um modelo no Mato Grosso que deve ser seguido. Na semana passada, o INPEV fez as premiações dos melhores do ano de 2023, os melhores centrais, que Lucas do Rio Verde participa, que Mutum participa, Sinop, enfim. Itapurá é posto, então não participou. Mas fizeram as premiações a nível nacional dos postos de recebimento de embalagem. Premiaram 20. De 100 postos que tem, os 20 primeiros são premiados. Dos 20 primeiros, 6 postos foram do Mato Grosso. Centrais. 6 centrais do Mato Grosso. Então, quer dizer que nós tivemos 30% das melhores centrais, da qualidade. E ali entra uma série de coisas que não é só volume, é qualidade da entrega do material, pontualidade, enfim, logística, uma série de coisas. Então, nós entramos com 6 centrais. Então, eu tenho certeza de que o Mato Grosso,
ele é um modelo para o Brasil e para o mundo do que se faz, no modelo que se faz a aplicação lá no início e também a destinação da embalagem vazia. Os números mostram, e os números não mentem. Os números, eles estão te dizendo que é isso, né? E isso, mais uma vez, eu acho que nos orgulha o povo mato-grossense aqui, e nós estarmos aqui. E isso é um mérito, Bianco e Jossan, isso é um mérito total de todo mundo. Isso vai da revenda que vendeu o defensivo e orientou o produtor. O produtor categoricamente seguiu à risca aquilo que foi orientado, entregou a embalagem num CIARPA, num posto ou numa central de recebimento. A central de recebimento fez um trabalho de excelência em receber, em transportar ela para frente. Então, isso é um mérito que ele tem que ser dividido com autoridades que também lutam pelo Mato Grosso na parte do agro, que nós precisamos ter esse reconhecimento também. Então, assim, esse mérito tem que ser dividido, compartilhado, assim, de maneira realmente, assim, enfática, com todos nós. Daqui a pouco, com vocês, dos meios de comunicação, que por quantas vezes, Jossan, eu sei, eu fui com vocês aí na televisão, eu acho que assim, mostrar o que é feito e eu acho que orientar alguns, os produtores também, então, isso é mérito de vocês também, dos meios de comunicação, da mídia, que também ajudam a divulgar números, resultados, e isso é importante para o Mato Grosso, para nós, Itapurá, sem sombra de dúvida. Inclusive, nessa linha de pensamento tua, Lair, tem uma informação aqui que talvez o pessoal de casa não saiba, que teve uma alteração, na verdade foi uma mudança na lei, né, que estava bem antiga. Tinha uma lei que era a Lei 7.802, lá de 89, que regulava o agronegócio, e depois de 24 anos, ou seja, no finalzinho, nos últimos dias de dezembro do ano passado, essa lei ela foi alterada, teve bastante alteração, e ela diz sobre o uso, comercialização de defensivos agrícolas em vigor. Inclusive, uma das coisas que é tratada nessa nova lei de 2023 é, inclusive, a maneira de se tratar, né, ao invés de agrotóxico como defensivo agrícola. Eu já conversei com engenheiros agrônomos que afirmam que hoje em dia não se vive, não existe plantação, não existe safra sem o defensivo agrícola. Mas o que eu queria falar é sobre as principais mudanças, que tem duas principais mudanças, na minha opinião, que é o aumento nos valores de multas aplicáveis pelo descumprimento da legislação, com a definição de uma multa máxima de 2 milhões por infração, ou seja, se o produtor não seguir à risca a legislação, ele vai ser multado, e o aumento da pena de reclusão para quem produzir, armazenar, transportar, importar, utilizar ou comercializar pesticidas, produtos de controle ambiental ou afins não registrados ou não autorizados, com fixação até de pena de 3 e máxima de 9 meses de reclusão. Ou seja, o produtor ele tem que seguir a risca, senão ele vai ver o sol nascer quadrado, vai ser multado, vai doer no bolso. Mas a gente ainda tem coisa para falar. Mas antes da gente continuar esse debate, deixa eu só fazer uma chamadinha. Daqui a pouquinho tem Jornal da Record, daqui a alguns minutinhos. E aí a gente vai ver quais são os destaques do jornal de hoje. Segura aí, Léo, que a gente vai conversar ainda. Boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje, no JR, um dos maiores ladrões de condomínios de luxo do país foi preso em São Paulo. O criminoso usava perucas e óculos escuros como disfarce. 250 torcedores do Peñarol são detidos após depredações no Rio de Janeiro. Os uruguaios pretendiam assistir ao jogo contra o Botafogo pela Taça Libertadores e podem até agora ser expulsos do país. Presidente Lula participa de reunião do BRICS por videoconferência e pede o fim dos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. Na reportagem especial, o registro da votação dos povos indígenas numa das regiões mais isoladas da Amazônia. O JR começa às 7:50 da noite. Até já. Daqui a pouquinho, faltam 6 minutos, ou seja, temos
pouco tempo aí para debater. Eu já vou passar para o seu Bianco aí para ele fazer mais alguma pergunta. E o Slair também, se puder, reduzir ao máximo aí, porque para a gente conseguir mostrar o Jornal da Record aí. Que o tempo voou, viu, gente? Vai lá, pai. O tempo voou porque a conversa foi muito boa. Parabéns, Lair. Parabéns aos produtores rurais nossos aqui. Parabéns para você como presidente da SEARP, a sua equipe, ao Maurício. Se todos aí são premiados, é porque vocês fazem um trabalho espetacular. Vamos deixar aquele professor que está falando mal do agro lá, deixa ele para lá. Vamos esquecer dele e vamos continuar nessa linha de progredir, de crescer, de fazer um trabalho benéfico para toda a nossa comunidade. Nós teríamos muito mais assuntos para conversar, lá, como um histórico, de repente, desses defensivos agrícolas, a importância também que você já citou, né? Porque, eu vou falar um pouquinho mais, porque se não tivesse vindo adubação química e defensivos agrícolas, nós não teríamos a população mundial hoje que nós temos, que é 8 bilhões e 100 e poucos milhões, né? Nós não teríamos, porque teríamos morrido de fome. Se nós não tivéssemos essa produtividade que nós temos hoje, graças a adubo químico e graças a defensivo, imagina nós plantando soja e capinando tudo com uma enxadinha aí, quanto é que nós poderíamos produzir, né? Então, o calcário e a adubação química veio para nos dar mais produtividade e os defensivos também vieram para nos dar para a gente também produzir mais, né? Então, muito obrigado, Laís, de você vir. Outra coisa que eu estava também, o Jossam me corta, mas eu queria te dar os parabéns pela presidência também da nossa baiana, que você é um lutador, que você foi uma pessoa espetacular, que é o presidente desde o primeiro dia, e que se Deus nos ajudar, dentro de 30, 60 ou 90 dias, nós vamos passar nessa baiana, tudo ela asfaltado. Então, além de você ser essa pessoa fantástica, de você estar diante da SEARPA, você faz esse trabalho fantástico também para a nossa comunidade. Então, só temos a agradecer a você. Deixa eu só complementar em minha defesa, viu, Lair, antes, olha eu já cortando, antes de eu falar, o meu pai falou que eu corto ele porque eu falo para ele os assuntos, a gente tem que manter os assuntos, aquele assunto que a gente está falando, mas eu acho super válido sim, viu, falar sobre a baiana, e inclusive nos atualize, tá? Só fiz minha defesa e agora eu peço uma atualização. Como é que tá essa estrada aí que deve encurtar o caminho para quem vai lá para Novo Mutum, ali para frente, enfim? José, então eu vou rapidamente só realmente atualizar vocês e depois eu vou fazer minhas considerações finais rapidamente, que eu sei que às vezes que é de uma forma que a gente se alonga, né? Mas a gente tem que às vezes colocar para fora aquilo que é o sentimento que a gente tem, e a gente tem que falar, e as verdades elas têm que ser ditas educadamente, mas têm que ser ditas. Com relação à baiana, ontem inclusive eu estava conversando com o Pedro, que é o engenheiro da Pedriza ali, o menino que é gente boa pra caramba aí, e ele disse, Laíra, eu estou um pouco preocupado. Eu digo, mas essa tua preocupação não é válida. Ele disse, nos últimos dias choveu demais. Eu digo, mas como é que nós vamos plantar soja se não chover? O que ele me falou? Ele disse, Laíra, eu preciso de 5 dias de sol para terminar toda a parte de base do asfalto. E, para resumir, em torno de 15 a 20 dias eu preciso para deixar o asfalto pronto para transitar em cima, logicamente que vai ter depois pintura de faixa, placas, isso tudo que nós sabemos que tem que ser feito. Mas extraoficial, que acreditamos, vamos jogar que seja 30 dias, então, Bianca. Eu acredito que até o final do mês de novembro, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, acredito que nós estamos transitando na Baiana até no São Cristóvão. E quer falar, Jossão? Posso concluir? Não, pode concluir. Vou fazer uma piada. Então, assim, eu acho não, tenho certeza que nós precisamos fazer, nós temos que deixar um legado para a sociedade, nós temos a obrigação com o mundo a qual nós vivemos, com o estado a qual nós vivemos, a cidade a qual nós
temos a nossa família, a qual nós estamos prosperando, que nós precisamos deixar um legado positivo também. E muitas vezes, infelizmente, nós somos taxados, nós que trabalhamos nessa parte, seja como revenda de defensivos ou como usuário de defensivos nas nossas propriedades, nós somos muitas vezes mal interpretados, nós somos massacrados, e isso tem que ser mostrado. E eu fiquei muito feliz, de fato, Jossan e Bianco, quando recebi o convite de vocês para nós falarmos sobre isso. Eu espero, eu acredito que eu tenha clareado muitas ideias aí, certo? Eu sei que o teu tempo está curto, está acabando, mas que numa próxima oportunidade que nós tivermos e acharem que é interessante, podemos tirar mais dúvidas e agradecer esse espaço de coração a vocês e que Deus abençoe todos nós nesses próximos dias e que tudo sempre saia da maneira que esperamos, né? Eu espero revê-lo por aqui, viu? Muito obrigado mesmo pela sua participação. A gente já vai encerrando por aqui, porque o Jornal da Record está começando. Laíra, até uma próxima. Obrigado, viu? Um abraço para todos. Boa noite.